Em uma noite muito antiga, quando o silêncio era quebrado apenas pelo sussurrar suave do vento passando pelas margens de um grande rio, algo começou a mudar no destino da humanidade. Imagine-se ali, sentado, próximo às águas tranquilas do rio Nilo, em uma época em que as estrelas iluminavam o céu com uma intensidade rara, como pequenas tochas suspensas na escuridão. O calor do dia havia se dissipado, e agora o frescor da noite trazia consigo o cheiro da terra úmida e das plantas que cresciam perto das margens. O ar era denso de vida, e cada som, cada movimento, parecia conter segredos antigos. Era ali, naquele ambiente de paz e mistério, que florescia o desejo humano de registrar memórias. Antes do papel, antes mesmo de se imaginar algo tão leve e prático, havia a necessidade de fixar pensamentos. As paredes das cavernas já haviam recebido pinturas, as pedras carregavam inscrições, e os tabletes de argila guardavam símbolos gravados com paciência. Mas ainda assim, tudo parecia pesado, rígido, distante da fluidez da vida. O homem desejava algo que fosse como o próprio sopro do vento, leve, flexível, capaz de guardar histórias e acompanhar jornadas. Foi nesse cenário que nasceu a primeira tentativa de transformar plantas em suporte para palavras. Às margens do rio Nilo, crescia uma planta alta e esguia, de caules firmes e folhas afiadas. O papiro. O som do vento, passando entre suas hastes, criava uma música calma e repetitiva, como um cântico antigo. Os egípcios perceberam que aquelas fibras poderiam ser moldadas, prensadas e transformadas em um material novo, suave ao toque, mas resistente o bastante para receber sinais de tinta. Antes de começarmos essa incrível viagem pela história do papel, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma descoberta fascinante que transformou o mundo. Vem comigo explorar cada detalhe e se deixar levar por essa história que vai te surpreender. Imagine os primeiros artesãos ao amanhecer, recolhendo os caules do papiro. Suas mãos hábeis e firmes cortavam a planta em tiras finas. Depois, cuidadosamente, colocavam essas tiras lado a lado, sobrepondo-as em direções diferentes, como se estivessem tecendo um tecido silencioso. O som das fibras sendo pressionadas, o cheiro fresco das plantas recém-cortadas, a textura levemente úmida da superfície, tudo isso criava uma atmosfera quase meditativa. O processo era repetitivo, ritmado, e cada gesto parecia carregar a paciência de séculos. Quando finalmente secava ao sol, aquele conjunto de fibras se tornava algo novo, algo que não existia antes. E pela primeira vez, a humanidade tinha em suas mãos uma superfície leve, maleável, que podia ser enrolado em rolos e transportada. Era como segurar o próprio tempo em forma de folha. Sobre ele, sacerdotes, escribas e estudiosos começariam a desenhar símbolos, orações, leis e histórias. O papiro não era apenas um suporte. Ele era um elo entre a voz e a eternidade, entre a mente e o futuro. Cada caractere escrito nele se tornava um barco navegando pelas águas do tempo. E o simples gesto de desenrolar um rolo de papiro trazia à tona segredos,
como se as palavras estivessem dormindo e, ao toque humano, despertassem suavemente. Enquanto você escuta essa história, imagine-se em uma sala iluminada por lamparinas de óleo, em uma antiga cidade às margens do Nilo. O cheiro da fumaça misturado ao perfume das ervas secas. O som distante de tambores suaves, acompanhando o ritmo de rituais noturnos. Naquele espaço, um escriba cuidadosamente molha sua pena em tinta escura e começa a deslizar sua mão sobre o papiro, desenhando sinais que dariam forma a pensamentos, decretos e memórias. O traço é lento, quase ritualístico, cada letra escrita com reverência, como se fosse um sussurro gravado para nunca ser esquecido. E assim, de maneira serena e quase mágica, o homem descobriu que podia guardar histórias fora de si mesmo, permitindo que o conhecimento viajasse para além da boca que fala ou do ouvido que escuta. O papiro se tornou o primeiro passo em direção a uma invenção ainda mais surpreendente: o papel. Mas antes de chegarmos lá, precisamos caminhar pelas eras, ouvindo os sussurros do tempo, observando como cada geração cuidava das suas palavras e memórias como quem cuida de um fogo sagrado. Enquanto a noite se aprofunda, você pode imaginar que o rio continua correndo devagar, refletindo a luz da lua em sua superfície calma. O papiro, repousando em mãos pacientes, prepara-se para receber não apenas sinais, mas sonhos, medos, esperanças e orações. Ele se tornaria a ponte pela qual a educação, a fé e a imaginação humana atravessariam os séculos. E assim, como o som de folhas balançando ao vento, nossa história apenas começa. O sol nasceu suavemente sobre as águas do Nilo, trazendo com ele o calor dourado que tocava cada pedra, cada templo, cada mercado da cidade antiga. As margens estavam vivas com sons, o balançar das palmeiras, o murmúrio constante da correnteza, o canto distante das aves que se erguiam aos céus. O ar cheirava a ervas frescas misturadas ao pó da terra aquecida. Era uma manhã como tantas, mas para aqueles que viviam ali, cada dia era também uma oportunidade de dar continuidade ao trabalho silencioso de preservar memórias. Os escribas eram homens e mulheres dedicados, escolhidos desde cedo por sua paciência e disciplina. O ato de escrever não era apenas uma tarefa, mas um ofício sagrado. Eles se sentavam em pequenas salas frescas, protegidas por paredes de pedra, onde a luz entrava suavemente por frestas estreitas. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som das penas mergulhando em tigelas de tinta escura, pelo deslizar lento dos traços sobre o papiro e pelo leve estalar da fibra ao ser pressionada. Agora, imagine-se caminhando por uma biblioteca do Egito Antigo, talvez em Tebas ou em Alexandria, onde milhares de rolos repousavam em silêncio. O ambiente era fresco e sereno, o ar carregado de cheiro de papiro seco e madeira envelhecida. Homens de túnicas leves deslizavam pelas prateleiras, retirando rolos e desenrolando-os sobre mesas de pedra. As palavras que surgiam diante deles eram como janelas para tempos ainda mais distantes, segredos guardados pela tinta e pelo cuidado humano. Não era apenas o conhecimento que estava ali,
mas também a sensação de que o homem havia aprendido a conversar com o futuro. Ao escrever sobre o papiro, ele sabia que falava não apenas com seus contemporâneos, mas com aqueles que viriam depois. Era como plantar sementes em solo fértil, sabendo que o fruto nasceria em outra estação. O papiro, com sua textura delicada e ao mesmo tempo resistente, era mais do que um suporte. Ele se tornava parte do corpo de quem escrevia. O toque das mãos sobre a superfície, o som suave das fibras sendo desenroladas, criava um vínculo íntimo entre o escritor e o seu material. Como se cada folha fosse um pedaço vivo da natureza, agora transformado em guardião da palavra. E enquanto as horas do dia avançavam, os escribas continuavam sua rotina tranquila, marcando o tempo com símbolos e mais símbolos. O som ritmado das penas era como a batida de um coração coletivo, pulsando ao mesmo compasso em várias cidades, em templos, palácios e casas de estudo. O papiro, leve e silencioso, tornava-se o fio que conectava reis, sacerdotes, poetas e cidadãos comuns. Ao entardecer, quando o sol mergulhava novamente atrás das dunas e pintava o céu com tons de laranja e violeta, os rolos eram cuidadosamente guardados. As salas eram fechadas, mas dentro delas permanecia o eco suave das palavras escritas. O conhecimento repousava, protegido pela noite, pronto para ser despertado outra vez ao primeiro raio do sol. E assim, a humanidade seguia aprendendo a preservar o invisível em forma de palavras. A cada novo rolo criado, a cada nova história registrada, nascia também uma sensação de continuidade, de que nada se perderia. O papiro havia se tornado um elo essencial entre a fragilidade da voz e a eternidade do registro. Enquanto o vento soprava sobre o Nilo e a lua surgia lentamente no horizonte, era como se o próprio universo se deitasse ao lado daqueles rolos, guardando-os em silêncio, como quem guarda sonhos que precisam ser lembrados. As águas do Mediterrâneo, vastas e azuis, refletiam o brilho do sol de maneira quase hipnótica. Ondas lentas batiam contra os cascos de embarcações de madeira, e o vento inflava as velas, conduzindo os navios rumo a terras distantes. Era através destas águas que o papiro viajava, enrolado em fardos cuidadosamente protegidos, transportando consigo o conhecimento do Egito. Imagine a cena. Marinheiros trabalhando sob o calor do meio-dia, suas mãos calejadas segurando cordas grossas, seus corpos ritmados pelo movimento das ondas. O cheiro salgado do mar misturava-se ao perfume da madeira úmida do navio. Dentro do porão, caixas de papiro eram guardadas como tesouros, envoltas em tecidos para se protegerem da umidade. Cada caixa não era apenas um produto de comércio, mas também uma semente de cultura, pronta para florescer em terras estrangeiras. Nas cidades costeiras da Grécia e de Roma, o papiro se tornava artigo de luxo. Em mercados movimentados, entre aromas de especiarias, vinho e óleo de oliva, era possível ver mercadores desenrolando pequenos rolos para exibir sua qualidade. As fibras douradas refletiam o sol e os compradores passavam as mãos lentamente sobre a superfície lisa, sentindo sua leveza. Era como tocar algo mágico,
vindo de um lugar misterioso que guardava em si o poder de eternizar palavras. Aos poucos, o papiro começou a moldar a vida intelectual de civilizações inteiras. Na Grécia, filósofos usavam rolos para registrar diálogos e reflexões sobre a natureza da alma, do cosmos e da vida. Imagine Sócrates, Platão, Aristóteles, seus pensamentos fluindo das bocas para o papiro, atravessando gerações. Em Roma, imperadores, poetas e legisladores usavam o mesmo material para decretos, versos e tratados, que moldariam leis e impérios. Era curioso perceber como algo tão simples, nascido da fibra de uma planta, podia se tornar tão essencial. O papiro era leve, portátil e podia ser enrolado, guardado, levado de um lugar a outro com facilidade. Isso permitiu que ideias viajassem junto com ele, transformando cidades em centros de sabedoria. Agora, feche os olhos e imagine-se caminhando por uma rua romana ao final da tarde. O sol dourado banha as colunas de mármore, o ar cheira de pão recém-assado e fumaça de fogueiras. Em uma pequena oficina, o vendedor mostra rolos de papiro a jovens estudantes. Eles os seguram com cuidado, sabendo que ali poderiam escrever seus aprendizados. O som de vozes misturadas enche o ar, mas, no fundo, o que se guarda é a sensação de que aquele simples rolo contém a promessa de preservar ideias que jamais se apagariam. As bibliotecas começaram a se encher desses rolos vindos do Egito. Alexandria, Éfeso, Pérgamo, Roma, cada uma dessas cidades tornou-se guardiã de milhares de histórias. As paredes altas, as mesas de leitura, os corredores cheios de prateleiras, tudo respirava conhecimento. E cada vez que um estudioso desenrolava um papiro, era como se conversasse com alguém distante, de outro tempo, de outra terra, mas ainda presente. Por séculos, o papiro foi soberano, dominando a escrita e a preservação do saber. Mas, como todas as coisas, ele também enfrentaria desafios. Sua produção dependia das terras férteis do Nilo, e sua durabilidade, embora notável, tinha limites. O tempo, a umidade e o uso continuado desgastavam as fibras. E assim, aos poucos, o mundo começaria a buscar alternativas. Mas, antes dessa transformação, houve uma época em que o papiro era o símbolo máximo do poder das palavras. Ele era a ponte entre os templos egípcios, as praças gregas e os palácios romanos. Era o tecido invisível que unia povos, crenças e sonhos. E enquanto o Mediterrâneo seguia ondulando suavemente, carregando navios de um porto ao outro, a humanidade continuava seu caminho de preservação e descoberta. O papiro, silencioso e frágil, permanecia firme, sustentando ideias que atravessariam os séculos. Com o tempo, o papiro, apesar de leve e prático, revelou suas limitações. Em regiões mais úmidas, o calor e a água transformavam suas fibras em algo frágil e muitos rolos eram danificados antes que pudessem ser lidos ou estudados completamente. Nas bibliotecas de Alexandria e Roma, os escribas aprendiam a lidar com as fibras delicadas, limpando poeira, protegendo os rolos em caixas de madeira e evitando o contato desnecessário. Mas, ainda assim,
cada manuseio era um risco. Imagine-se caminhando por uma sala silenciosa de biblioteca antiga. O ar cheira a madeira envelhecida, a papiro seco e a cera de lamparinas. As mãos dos estudiosos deslizam com cuidado sobre os rolos e o som suave do desenrolar do papiro ecoa levemente pelo espaço. Cada gesto é lento, quase ritualístico. O tempo passa e, com ele, cresce a necessidade de algo mais resistente. Algo que pudesse suportar o manuseio frequente e durar séculos sem se desfazer. Foi nessa necessidade que surgiram experimentos com novos materiais. Os antigos perceberam que a pele de animais, especialmente a de cordeiros, cabras e bezerros, poderia ser transformada em superfícies lisas para a escrita. Nas cidades de Pérgamo e outras regiões de Ásia Menor, artesãos começaram a preparar essas peles com cuidado extremo. Retiravam pelos, lavavam, esticavam e poliam até que se tornassem finas e suaves, criando algo que seria chamado de pergaminho. O pergaminho tinha uma textura distinta, fria ao toque, levemente flexível, mas firme o suficiente para resistir ao tempo. Imagine segurar um pergaminho recém-preparado. Ao deslizar os dedos, você sente a superfície polida, como se estivesse acariciando uma pedra lisa e perfeita. Cada folha era resultado de horas de paciência e precisão, cada uma mais durável do que qualquer rolo de papiro. E assim como o papiro, o pergaminho começou a ser usado para registrar histórias, leis, tratados e poesias, mas agora as palavras teriam uma proteção maior para os caprichos do tempo. Em salas silenciosas, iluminadas por pequenas janelas e lamparinas, escribas cuidadosamente desenrolavam o pergaminho, mergulhavam penas em tinta espessa e começavam a escrever, sabendo que aquele material poderia atravessar gerações com muito menos risco de deterioração. Visualize uma manhã calma em Pérgamo. A luz dourada entra por uma janela estreita, aquecendo lentamente a sala de trabalho dos artesãos. O cheiro do couro limpo mistura-se com a fumaça leve de uma lamparina. Homens e mulheres esticam peles sobre grandes molduras de madeira, aplicando o pó de giz e lixas finas. Cada folha exige cuidado meticuloso e cada gesto repetitivo cria um ritmo quase hipnótico. Esticar, polir, esperar, repetir. O movimento se torna meditação e o tempo parece desacelerar. O pergaminho começou a se espalhar gradualmente pela Europa e Ásia, substituindo o papiro em regiões onde este não era viável. Cidades inteiras se tornaram centros de produção e cada folha era uma promessa de preservação. Bibliotecas que antes tinham dificuldade em manter seus rolos intactos agora podiam abrigar pergaminhos que resistiriam há séculos. Ao mesmo tempo, o pergaminho permitiu o surgimento de novas formas de organização de textos, códices, predecessores dos livros modernos. Ao dobrar e unir folhas, os estudiosos criaram volumes que podiam ser manuseados com mais facilidade do que os pesados e frágeis rolos de papiro. Cada códice era um universo contido em páginas, pronto para ser explorado, relido e transmitido. E assim, de maneira tranquila e serena,
o mundo antigo encontrou uma solução que combinava paciência, técnica e respeito pelo conhecimento. O pergaminho se tornou um símbolo de continuidade, um guardião silencioso de histórias e ideias, permitindo que a sabedoria do passado chegasse ao futuro com muito mais segurança. Enquanto o vento da tarde soprava pelas janelas abertas, espalhando o aroma das peles tratadas e do pó de giz, a humanidade aprendia uma lição valiosa, que o desejo de preservar palavras e memórias poderia inspirar soluções que atravessariam séculos e que cada material, por mais simples que pareça, guarda em si o poder de conectar eras. As manhãs surgiam lentamente sobre antigas cidades asiáticas, com uma brisa suave balançando as folhas das árvores e levando consigo o perfume das flores silvestres. Pequenos rios cortavam o terreno, refletindo o céu azul e limpo, criando um cenário de tranquilidade quase meditativa. Era nesse ambiente sereno que, por volta do século II na China, mestres artesãos começaram a experimentar algo novo: transformar fibras vegetais em uma superfície mais prática, durável e acessível para escrever. Imagine-se dentro de uma pequena oficina chinesa, aquecida pela luz suave do sol que atravessa janelas de papel translúcido, o ar cheirando a arroz e fibras de árvores trituradas. Homens e mulheres trabalham com paciência, mergulhando fibras vegetais em grandes banheiras de água, batendo-a suavemente até que formem uma polpa homogênea. Depois, a polpa é espalhada sobre moldes de bambu, cuidadosamente nivelada e deixada secar sobre o sol ou perto de pequenas fontes de calor. O processo, repetitivo e ritmado, cria uma cadência quase hipnótica, convidando a mente a desacelerar. Este novo material, chamado de papel, era mais leve e maleável do que o pergaminho e podia ser produzido em maior quantidade. Com ele, a escrita deixou de ser privilégio de poucos e começou a se tornar acessível a mais pessoas. Cada folha era como uma ponte delicada, conectando a imaginação e o conhecimento de quem escrevia àqueles que iriam ler. Enquanto isso, nas academias e escolas da China antiga, o papel começou a se espalhar. Professores anotavam ensinamentos, estudantes registravam pensamentos e filósofos escreviam tratados. Imagine o som suave das penas deslizando sobre as folhas, o cheiro das fibras recém-secas, a sensação reconfortante do papel sob os dedos. Cada gesto era repetitivo, ritualístico, quase hipnótico e trazia consigo a certeza de que o conhecimento podia ser preservado e compartilhado de forma mais eficiente. À medida que os séculos avançaram, a técnica de produção de papel se espalhou pela Ásia Central, pela Pérsia e, eventualmente, chegou ao mundo islâmico e à Europa. Com isso, o papel começou a substituir o pergaminho em muitas regiões, tornando-se o suporte principal para livros, manuscritos e documentos oficiais. Imagine uma biblioteca medieval europeia, repleta de prateleiras altas e corredores silenciosos. Cada mesa de estudo está iluminada por velas e jovens escribas copiam cuidadosamente textos em folhas de papel, organizando-os em volumes. O ar cheira a cera,
madeira polida e tinta fresca, e o ritmo repetitivo do escrever cria uma sensação de segurança e continuidade, como se cada traço fosse um elo com o passado. A transição do pergaminho para o papel não foi apenas técnica, mas também social. O conhecimento deixou de estar restrito aos templos, cortes e bibliotecas privadas. Com o papel mais acessível, escolas puderam multiplicar seus livros, facilitar o aprendizado e expandir a educação. Cada folha se tornava um fragmento de mundo, guardando não apenas letras e números, mas sonhos, ideias, debates e descobertas. Imagine por um instante uma sala de aula antiga, com crianças e jovens reunidos, atentos ao professor, que com uma pena ou pincel escreve no papel as primeiras lições de gramática, matemática ou filosofia. O ar é calmo, mas cheio de expectativa. Cada folha passada é um sopro de curiosidade. Cada traço escrito é uma promessa de crescimento intelectual. O papel se transforma em ferramenta de liberdade e conexão, permitindo que o conhecimento se expanda além das paredes físicas, viajando através do tempo e do espaço. E enquanto o sol desce no horizonte, pintando o céu com tons suaves de rosa e laranja, podemos imaginar que cada folha de papel recém-feita é colocada para secar, pronta para receber palavras que atravessarão gerações. A educação, antes limitada, começa a se democratizar, e a humanidade percebe que a preservação do saber não depende apenas da memória, mas também da arte de criar superfícies que guardem pensamentos com delicadeza e segurança. E enquanto a brisa da tarde balança suavemente as árvores e a luz dourada toca as folhas de papel, percebe-se que a invenção chinesa do papel é mais do que técnica, é o início de uma revolução silenciosa que mudaria para sempre a maneira como aprendemos, registramos e compartilhamos histórias. Imagine o som de caravanas atravessando desertos e montanhas, o toque suave das rodas girando sobre trilhas de pedra e o vento carregando consigo o cheiro da terra seca e de especiarias distantes. Entre mercadores e viajantes, rolos e folhas de papel percorriam rotas silenciosas, cruzando cidades da Pérsia, do Oriente Médio e alcançando finalmente a Europa medieval. Cada folha transportava mais do que palavras, carregava ideias, sonhos e o poder de transformar sociedades. Dentro de grandes bibliotecas de Bagdá ou Córdoba, o papel chegou como uma dádiva. Imagine corredores silenciosos iluminados por luz que entrava pelas janelas altas, filtrando-se entre cortinas de tecido fino. Pilhas de folhas cuidadosamente empilhadas aguardavam o toque da pena, prontas para receber poesia, filosofia e tratados científicos. O ar cheirava a tinta fresca, pergaminho antigo, livros recém-copiados e um toque de madeira polida. O ritmo do escrever era cadenciado, repetitivo e confortante, criando uma atmosfera quase meditativa para quem passava horas ali. O papel se tornou o coração pulsante da educação. Escolas e madraças começaram a multiplicar livros, registrando ensinamentos sobre matemática, astronomia, medicina e filosofia. Cada folha trazia a promessa de conhecimento acessível, algo que antes era guardado apenas em pergaminhos caros ou manuscritos restritos. Visualize estudantes sentados em bancos de madeira, concentrados, com folhas de papel à frente.
Suas mãos deslizam sobre a superfície lisa, copiando textos com cuidado, respirando o mesmo ar que sabia que guardaria os pensamentos para a posteridade. Enquanto isso, na Europa medieval, as primeiras oficinas de papel começaram a surgir. Mosteiros e abadias protegiam esses novos materiais, guardando-os em salas frescas e secas. Os monges, com hábitos pesados e passos silenciosos, copiavam cuidadosamente cada livro, produzindo manuscritos que registravam histórias bíblicas, ciência e literatura. Imagine o aroma da cera de vela misturado à madeira envelhecida e ao papel recém-feito. O som suave do virar das páginas e a luz dourada refletindo sobre a superfície lisa, criando brilhos suaves nos trastos de tinta. O papel permitiu que ideias viajassem mais rapidamente e com mais segurança. Com ele, bibliotecas puderam crescer, livros puderam ser produzidos em maior quantidade e escolas passaram a ter acesso a materiais que antes eram raros e preciosos. Cada folha era um convite à curiosidade, um estímulo ao pensamento e à reflexão. Em salas de estudo silenciosas, professores ensinavam jovens, explicando teorias matemáticas, histórias de reinos distantes, segredos da natureza. O som das canetas tocando o papel criava um ritmo confortante, quase hipnótico, que guiava o dia e acalmava a mente. O papel, com sua textura macia e resistente, tornava-se o elo entre o passado e o futuro, conectando a tradição à inovação, a memória à educação. Enquanto o sol se punha sobre telhados de pedra e torres de mosteiros, o papel permanecia quieto, mas potente. Ele era a base silenciosa de uma revolução intelectual, moldando não só bibliotecas, mas mentes e sociedades inteiras. A cada folha copiada, lida ou estudada, a humanidade dava mais um passo para se libertar das limitações da memória oral e do pergaminho caro, construindo uma rede de conhecimento que atravessaria gerações. E assim, entre caravanas, escolas, bibliotecas e mosteiros, o papel se firmava como a ferramenta essencial da educação e da preservação da história. Ele não apenas carregava palavras, carregava sonhos, descobertas e a promessa de que o conhecimento poderia viajar, crescer e permanecer, suave e seguro, como o vento que passa pelas folhas das árvores ao entardecer. Ao amanhecer em cidades europeias do século XV, a luz suave atravessava ruas estreitas de pedra, iluminando mercados, praças e pequenas oficinas. O ar carregava o aroma de pão fresco, madeira e tinta, misturado ao perfume sutil de ervas, que os habitantes espalhavam pelas casas para afastar o calor ou o frio. Nesse cenário de vida cotidiana, algo silencioso e transformador acontecia. O papel se tornava a base da educação e, pouco a pouco, preparava o terreno para a revolução da impressão. Imagine-se em uma escola medieval, uma pequena sala de madeira com janelas estreitas por onde a luz entra tímida. Jovens estudantes, vestidos com roupas simples, sentam-se diante de mesas, cada um com folhas de papel à frente. Suas mãos seguram penas ou lápis, traçando letras, copiando textos e calculando números. O som dos traços deslizando sobre a superfície lisa é suave, ritmado, criando uma cadência hipnótica que acalma e ao mesmo tempo envolve a mente. Cada folha de papel parece absorver não apenas tinta, mas curiosidade, disciplina e sonhos. O papel, mais acessível e maleável que o pergaminho, permitiu que cada vez mais pessoas pudessem aprender. Escolas começaram a multiplicar livros,
Estudantes podiam registrar lições e professores podiam preparar materiais para aulas cada vez mais estruturadas. Cada folha que se tornava livro ou caderno era uma ponte, ligando o conhecimento antigo a novas gerações. Imagine a sensação de um estudante olhando uma página recém-impressa, sabendo que aquilo não seria apenas lido naquele momento, mas que poderia inspirar outros anos ou séculos depois. E então, como uma semente plantada em solo fértil, surge uma invenção que mudaria para sempre a relação entre papel e educação: a impressão tipográfica. Johannes Gutenberg, na Alemanha, descobriu que era possível reproduzir textos com rapidez e precisão, usando tipos móveis e tinta especial sobre folhas de papel recém-preparadas. Imagine a oficina de Gutenberg, com máquinas de madeira rangendo suavemente, operários mergulhando tipos metálicos em tinta espessa e pressionando-os contra as folhas de papel recém-preparadas. O cheiro da tinta, misturado à madeira e ao papel, cria uma atmosfera singular, enquanto o som repetitivo da prensa cria um ritmo quase hipnótico e meditativo. A invenção da prensa permitiu que livros fossem produzidos em maior quantidade, tornando a leitura e o aprendizado mais acessíveis. Antes restrito a poucos e custosos manuscritos, o conhecimento passou a ser difundido de maneira mais ampla, alcançando escolas, universidades e, pouco a pouco, pessoas comuns. Cada livro impresso em papel era uma janela aberta para o mundo, uma oportunidade de aprendizado, reflexão e imaginação. Imagine por um instante uma sala iluminada pelo sol de uma manhã europeia, com crianças curiosas olhando páginas recém-impressas, o papel macio sob os dedos, o cheiro fresco da tinta e do fibra, o som suave das páginas sendo folheadas. Cada gesto é repetitivo, reconfortante, quase hipnótico. A educação, antes limitada, agora podia expandir suas fronteiras. O papel tornou-se a base concreta da democratização do saber, permitindo que o aprendizado não estivesse restrito às elites ou a bibliotecas inacessíveis. E assim, lentamente, cidades inteiras se transformaram. Bibliotecas cresciam, escolas se multiplicavam, jovens aprendiam com entusiasmo e o papel se consolidava como o elo entre memória, aprendizado e imaginação. Cada folha impressa, cada página escrita à mão, carregava não apenas conhecimento, mas também a promessa de que histórias, ideias e descobertas poderiam atravessar o tempo. Enquanto a tarde se aproximava, a luz dourada refletia sobre páginas recém-impressas e o vento que entrava pelas janelas levava consigo o cheiro suave de tinta e papel. Era como se a própria humanidade respirasse através do papel, espalhando o conhecimento de maneira silenciosa, constante e reconfortante, preparando o caminho para que cada mente tivesse a chance de aprender e se encantar com o mundo. O Renascimento chegou como um sopro de luz sobre cidades europeias, trazendo consigo o calor suave do sol de primavera, o aroma das flores nos jardins de conventos e palácios e o som distante de fontes e carruagens atravessando ruas de pedra. Nesse período, o papel não era mais apenas um suporte para manuscritos e livros impressos, ele se tornava a base essencial de um novo mundo de aprendizado, de universidades e centros de estudo que se multiplicavam por toda a Europa. Imagine o interior de uma das primeiras universidades renascentistas, com corredores altos e salas de estudo iluminadas por janelas amplas. O cheiro do papel fresco
misturava-se à cera das velas e ao aroma da madeira polida. Estudantes percorriam corredores carregando livros e folhas, enquanto professores, com gestos tranquilos, explicavam conceitos complexos, escrevendo e rabiscando nas folhas de papel que agora se tornavam ferramentas indispensáveis para registrar ideias, fórmulas e observações científicas. O papel permitiu que as universidades crescessem de maneira sem precedentes. Antes, o aprendizado dependia de pergaminhos caros ou da memorização oral. Agora, cada estudante podia ter acesso a livros impressos, anotar suas próprias observações e participar ativamente de um ciclo de conhecimento que se espalhava rapidamente. Imagine um estudante copiando com atenção e ritmo quase meditativo páginas de anatomia, filosofia ou astronomia. O som da pena deslizando sobre o papel cria uma cadência hipnótica, quase reconfortante, enquanto o sol da tarde aquece suavemente o ambiente. Além das universidades, o papel começou a democratizar o conhecimento de forma mais ampla. Escolas surgiam em cidades e vilarejos e a população, curiosa e ávida, podia acessar livros de história, matemática, literatura e ciências. Cada folha de papel era como uma ponte, ligando gerações e permitindo que a educação deixasse de ser privilégio exclusivo de poucos. Imagine uma sala de aula simples, com crianças e jovens atentos, olhando para o professor enquanto ele escreve em folhas de papel, cada traço carregando a promessa de aprendizado e descoberta. O papel também possibilitou que textos científicos fossem copiados, traduzidos e distribuídos por diferentes regiões. Astrônomos podiam compartilhar mapas celestes, médicos registravam novas técnicas e filósofos discutiam ideias que atravessariam fronteiras. O papel se tornou o meio pelo qual a curiosidade humana podia viajar, sem limites, preservando informações de maneira acessível, confiável e duradoura. Enquanto isso, nas cidades, oficinas de produção de papel continuavam seu ritmo tranquilo e constante. Folhas eram cortadas, alisadas e empilhadas para secar, os artesãos seguindo gestos repetitivos e quase hipnóticos, criando um fluxo de produção que sustentava o avanço da educação. O cheiro do papel fresco, da água e das fibras vegetais misturava-se ao ar, criando uma sensação de familiaridade e conforto. Cada folha que saía da oficina era uma promessa silenciosa. Ideias poderiam ser guardadas, compartilhadas e multiplicadas. À medida que o Renascimento florescia, o papel se tornava cada vez mais essencial, não apenas para o registro do conhecimento, mas também para inspirar criatividade e reflexão. Poetas, cientistas, artistas e filósofos o usavam para escrever cartas, tratados, desenhos e anotações, conectando o passado ao presente e ao futuro. Cada folha se tornava uma testemunha silenciosa de descobertas, debates e sonhos humanos. Enquanto o sol se punha sobre as torres das universidades, a luz refletindo sobre folhas recém-impressas, podia-se sentir que o papel tinha transformado não apenas a educação, mas a própria maneira como os seres humanos interagiam com o saber. Ele permitia que a curiosidade se tornasse ação, que o aprendizado se tornasse compartilhado e que cada geração tivesse a chance de construir sobre a sabedoria das anteriores. O papel
Suave e resistente, permanecia como um guardião silencioso, pronto para receber novas palavras, ideias e histórias, conectando a humanidade de maneira serena e contínua, como a brisa que atravessa um jardim de outono, espalhando folhas e sementes pelo caminho. Imagine uma manhã calma em uma vila europeia do século XVI. O sol entra suavemente pelas janelas de madeira de uma escola simples, aquecendo mesas e cadeiras de madeira polida. O ar é fresco, carregado com o aroma do papel recém-feito, da tinta ainda úmida e de um leve perfume de ervas que as crianças traziam dos jardins ao redor. Nesta atmosfera tranquila, o papel começava a cumprir seu papel mais transformador, tornar a educação acessível e palpável para todos. As primeiras folhas de papel eram cuidadosamente agrupadas e encadernadas, formando os primeiros livros didáticos. Cada página continha lições de leitura, escrita, matemática e geografia. Imagine o som suave das páginas sendo viradas, o traço de penas deslizando sobre a superfície lisa e macia, criando uma cadência quase hipnótica que acompanhava o ritmo do aprendizado. Cada gesto de escrita era repetitivo, reconfortante, como um ritual silencioso de transmissão de conhecimento. O papel tornou possível que professores ensinassem não apenas através da fala, mas também através de registros permanentes que os estudantes podiam consultar, estudar e copiar. Visualize uma sala de aula silenciosa, crianças concentradas em suas folhas de papel, copiando alfabetos, números e pequenas histórias. O som da escrita ecoa suavemente, misturado ao farfalhar das páginas e ao sussurrar de professores explicando conceitos com calma. Graças ao papel, o aprendizado deixou de ser um privilégio reservado às elites. Escolas em vilarejos e cidades pequenas passaram a ter acesso a materiais didáticos e o conhecimento começou a se espalhar de maneira mais uniforme. Cada folha de papel impressa ou escrita à mão era um elo na cadeia que ligava o ensino formal às comunidades, permitindo que crianças e jovens tivessem a chance de aprender e crescer intelectualmente. Além disso, o papel possibilitou a criação de livros de exercícios, mapas ilustrados, tabelas de multiplicação e guias de estudo que facilitavam a compreensão. Cada livro didático era mais do que uma coleção de informações. Era um convite à descoberta, uma ferramenta de curiosidade e imaginação. Imagine estudantes observando mapas de rios e montanhas, calculando distâncias e desenhando gráficos. Cada página de papel amplificando sua percepção do mundo e seu desejo de aprender. Nas cidades, oficinas de papel continuavam seu ritmo constante. Trabalhadores espalhavam polpas sobre moldes de madeira, secavam folhas ao sol ou junto a pequenas fontes de calor e empilhavam cuidadosamente cada folha. O cheiro de papel fresco, madeira e água criava uma sensação de conforto e familiaridade. Cada folha produzida era uma promessa silenciosa de que o aprendizado podia se expandir, se perpetuar e se tornar acessível a todos. Enquanto a tarde avançava, a luz dourada banhava a sala de aula, refletindo sobre folhas de papel e páginas de livros recém-impressos. A educação popular começava a se fortalecer, e o papel consolidava seu papel como a base da instrução, da leitura e do conhecimento compartilhado.
ele era o guardião silencioso das ideias, um meio pelo qual a curiosidade humana podia crescer de forma ordenada e segura, permitindo que cada geração construísse sobre o que a anterior havia aprendido. O papel, suave e resistente, permanecia presente em cada gesto, em cada página, em cada aula. Ele transformava a rotina das escolas em um fluxo harmonioso de aprendizado, conectando professores, estudantes e livros em uma rede silenciosa de conhecimento. Cada folha continha o poder de ensinar, registrar e inspirar, permitindo que a educação se tornasse mais acessível e duradoura, enquanto a humanidade continuava sua trajetória de descoberta e transmissão de ideias. Imagine uma manhã movimentada em uma cidade europeia do século XVII. O sol ilumina praças de pedra e ruas estreitas, enquanto o cheiro de pão recém-assado se mistura ao perfume do papel fresco e da tinta. O som de passos apressados, carruagens e vozes ressoando entre os prédios cria uma atmosfera viva, mas tranquila, perfeita para o despertar do que seria uma verdadeira revolução silenciosa: a circulação de notícias e informações através do papel. Nas primeiras gráficas, folhas de papel eram cuidadosamente impressas com notícias locais e internacionais. Cada página, recém-saída da prensa, carregava a promessa de conectar pessoas distantes e manter a população informada sobre acontecimentos de interesse comum. Imagine o barulho ritmado da prensa, o cheiro forte da tinta fresca e o calor da madeira, enquanto operários empilhavam jornais quentes, prontos para serem distribuídos nas ruas e mercados. Cada gesto era repetitivo e cadenciado, criando um ritmo hipnótico, quase reconfortante para quem trabalhava ali. A circulação do papel transformou a vida das cidades. Mercadores, estudantes, artesãos e habitantes comuns podiam ler sobre acontecimentos distantes, decisões de governos, descobertas científicas ou debates filosóficos. Imagine pessoas reunidas em praças, segurando jornais nas mãos, compartilhando notícias com vizinhos e amigos, o som das páginas sendo viradas se misturando ao murmúrio das conversas. Cada folha de papel funcionava como uma ponte, ligando informações, ideias e experiências humanas em um fluxo contínuo de conhecimento. O papel permitiu que a informação se tornasse acessível a uma gama maior de pessoas, não apenas às elites. Com ele, a comunicação escrita começou a se expandir para além das escolas e bibliotecas, alcançando tavernas, mercados e casas de famílias comuns. Cada jornal impresso carregava não apenas notícias, mas também ilustrações, anúncios e textos educativos, que ajudavam a formar uma população mais informada e curiosa. Imagine o interior de uma tipografia antiga, com operários organizando tipos móveis, mergulhando-os em tinta espessa e pressionando-os sobre folhas de papel frescas. O aroma da tinta e da madeira recém-tratada, combinado com a textura lisa e macia do papel, cria uma sensação de familiaridade e conforto. Cada página impressa é cuidadosamente empilhada, pronta para sair pelas ruas e chegar às mãos de leitores ansiosos, espalhando conhecimento e histórias que antes dependiam exclusivamente da oralidade ou de manuscritos escassos. Enquanto a tarde avançava, jornais eram entregues em carruagens ou à mão, cada um carregando consigo notícias que poderiam inspirar, alertar ou educar.
O papel, suave e resistente, consolidava seu papel como intermediário entre o mundo e a população, tornando possível que a informação viajasse rapidamente, atravessando fronteiras físicas e sociais. Ele transformava a maneira como as pessoas pensavam, aprendiam e se conectavam, conectando mentes em diferentes cantos da cidade e, eventualmente, do mundo. E assim, entre o cheiro da tinta, o som da prensa e o toque suave das folhas de papel, o papel se tornou protagonista de uma nova era, a era da informação. Ele permitia que o conhecimento se expandisse, que as histórias se multiplicassem e que a população tivesse acesso a acontecimentos, ideias e debates que moldariam o pensamento coletivo de forma silenciosa, contínua e hipnótica. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, a luz dourada refletindo sobre folhas de papel recém-impressas, podia-se perceber que cada jornal, cada notícia, era uma extensão da curiosidade humana e do desejo de compartilhar conhecimento, fortalecendo o vínculo entre o papel, a educação e a sociedade como um todo. Imagine uma manhã silenciosa em uma escola ou laboratório do século XVIII ou XIX. O sol atravessa grandes janelas, iluminando mesas de madeira e estantes repletas de livros. O ar tem o aroma de papel fresco, tinta, madeira polida e, às vezes, produtos químicos suaves, dependendo do laboratório. Nessa atmosfera calma e inspiradora, o papel se transforma novamente, dessa vez em ferramenta vital para a educação moderna e a disseminação do conhecimento científico e técnico. Visualize estudantes e pesquisadores com folhas de papel espalhadas sobre mesas, registrando experimentos, cálculos, observações meteorológicas e desenhos detalhados de plantas, animais ou máquinas. O som de canetas deslizando, lápis traçando diagramas e o farfalhar de folhas criam um ritmo quase meditativo, convidando à concentração e ao aprendizado. Cada página de papel absorve mais do que tinta, guarda curiosidade, descobertas e a paciência meticulosa do raciocínio científico. O papel tornou possível que ideias fossem documentadas, organizadas e partilhadas. Cientistas podiam escrever tratados de física, química e biologia. Professores podiam elaborar cadernos de exercícios e diagramas educativos. E estudantes tinham acesso a folhas e livros que guiavam o seu aprendizado de forma sistemática. Imagine uma sala de aula com jovens atentos, observando instruções em folhas de papel, copiando fórmulas e registrando suas próprias conclusões. Cada gesto criando uma cadência suave e reconfortante. Enquanto isso, oficinas de papel e gráficas continuavam a produzir folhas, cadernos e livros com mais rapidez e qualidade. O cheiro do papel recém-fabricado, combinado à tinta fresca e à madeira das mesas, criava uma sensação de familiaridade e segurança. Cada folha era um passo silencioso na construção do conhecimento, conectando o esforço humano ao progresso científico. O papel também permitiu a publicação de revistas científicas, catálogos técnicos e manuais de instrução, tornando possível que informações especializadas chegassem a um público maior. Imagine pesquisadores em diferentes cidades ou países recebendo cópias impressas de descobertas recentes, estudando gráficos, diagramas e textos com atenção, calma e curiosidade. Cada folha de papel
transportava ideias que poderiam transformar não apenas o aprendizado, mas também a prática da ciência e da tecnologia. Nas bibliotecas modernas, estantes altas abrigam volumes encadernados, cadernos de laboratório e manuscritos cuidadosamente preservados. O som suave de páginas sendo folheadas, o toque do papel nas mãos dos leitores e o cheiro de livros antigos e papel recém-feito criam um ambiente hipnótico, ideal para absorver conhecimento e refletir. Cada folha conecta passado e presente, ensinando que o aprendizado é contínuo e que a observação, a curiosidade e a paciência são fundamentais para o avanço humano. Enquanto o sol se move lentamente no céu, espalhando luz dourada sobre folhas de papel e livros abertos, percebe-se que o papel não é apenas material, é o guardião silencioso do conhecimento, permitindo que cada descoberta científica e cada avanço técnico sejam registrados, transmitidos e utilizados para o bem da sociedade. Ele mantém viva a chama da curiosidade, permitindo que a humanidade continue explorando, aprendendo e evoluindo de forma serena e constante, assim como o vento suave que balança as páginas de um caderno aberto sobre a mesa. O papel, resistente e flexível, permanece presente em cada gesto de escrita, cada cálculo e cada anotação, consolidando seu papel como base sólida da educação moderna e da difusão do saber científico e técnico, conectando gerações de estudantes, inventores e pensadores num fluxo contínuo de aprendizado. Imagine um entardecer tranquilo em uma biblioteca moderna. A luz suave do sol atravessa grandes janelas de vidro, refletindo nas prateleiras repletas de livros, cadernos e documentos. O cheiro do papel antigo se mistura à fragrância leve de livros recém-encadernados, criando uma atmosfera acolhedora e serena. Entre corredores silenciosos, pessoas caminham lentamente, algumas observando títulos, outras folheando páginas com cuidado, todas envolvidas pelo poder silencioso do papel de conectar passado e presente. O papel, que começou como fibras trituradas na China, viajou por séculos, atravessando continentes e culturas, transformando-se em manuscritos, pergaminhos, livros impressos, cadernos de estudo e jornais. Cada folha contém uma história, uma descoberta, um ensinamento ou um registro que permite à humanidade aprender com seus antepassados. Imagine abrir um livro antigo, sentir a textura das páginas, notar a tinta ligeiramente desbotada pelo tempo e perceber que ali está preservado o pensamento de alguém que viveu há centenas de anos. Nos dias de hoje, escolas e universidades continuam a depender do papel como ferramenta de aprendizado. Cadernos, livros didáticos, materiais de referência e anotações ajudam milhões de estudantes a registrar e organizar suas ideias. Cada folha é uma extensão da memória humana, permitindo que conceitos complexos sejam compreendidos, praticados e compartilhados. Imagine uma sala de aula moderna, alunos atentos escrevendo em cadernos, professores explicando conceitos e folhas de papel cheias de cálculos, rabiscos e desenhos, tudo em perfeita harmonia com um ambiente silencioso e concentrado. Além da educação formal, o papel continua a ser essencial na preservação de histórias pessoais e coletivas. Diários, cartas, documentos históricos, obras literárias e registros científicos são guardados cuidadosamente em bibliotecas e arquivos,
garantindo que as experiências e conquistas humanas não se percam. Imagine abrir uma caixa de arquivos antigos, sentir o cheiro do papel envelhecido e observar manuscritos que contam sobre vidas, aventuras, descobertas e culturas. Cada folha é uma ponte que conecta gerações e mantém viva a memória da humanidade. O papel também desempenha um papel simbólico. Ele representa continuidade, tradição e cuidado. Mesmo com a tecnologia digital, a sensação de escrever à mão ou folhear páginas físicas proporciona uma conexão emocional que transcende gerações. Imagine um leitor moderno abrindo um livro antigo, absorvendo lentamente cada palavra, cada imagem e sentindo-se parte de um fluxo contínuo de aprendizado que começou há milhares de anos. Enquanto o sol se põe, lançando raios dourados sobre folhas e livros, podemos refletir sobre a incrível jornada do papel. Da oficina silenciosa da China antiga, passando por universidades medievais e oficinas de impressão renascentistas, até as bibliotecas modernas e escolas contemporâneas. Ele se mantém como o guardião do conhecimento, ferramenta de aprendizado e elo entre passado e futuro. E assim, cada folha de papel, suave e resistente, continua a carregar palavras, ideias e histórias, permitindo que a humanidade aprenda, sonhe e preserve o que é mais precioso: o conhecimento. Ele nos lembra de que, mesmo nas mudanças e avanços tecnológicos, a base da educação e da preservação das memórias permanece constante, silenciosa e essencial. Como o sussurro reconfortante do vento entre páginas e folhas, guiando-nos em um caminho de curiosidade, aprendizado e contemplação tranquila. O papel, simples em sua essência, revelou-se extraordinário em sua função. Ele continua a conectar culturas, gerações e histórias, sendo ao mesmo tempo instrumento de educação, guardião da memória e veículo de imaginação, mantendo viva a chama do conhecimento em cada folha, em cada livro e em cada gesto de escrita. Se você gostou de viajar pelo tempo e descobrir como o papel mudou toda a nossa história, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem ama aprender de forma tranquila e envolvente. Assim você ajuda o canal a continuar trazendo histórias fascinantes para ouvir antes de dormir.